E nisso é de cima para baixo, tanto na aviação comercial, excesso de normas, a falta de fiscalização e a falta de pessoal, tem que terceirizar. Tem que terceirizar, pelo menos eu lembro na época do DAC, Zili, desculpa, eu já estou te interrompendo. Não, que é isso? Você chegava no interior, você encontrava um oficial da aeronáutica, ou até mesmo um oficial da Polícia Militar, que fez o curso de fiscal. Ele estava lá fiscalizando você com a prancheta. Hoje em dia, meu amigo, você não encontra nem nas capitais. Você vai encontrar em Recife, porque tem uma sucursal. Você não vai encontrar em João Pessoa e Natal, no aeroporto, a coisa mais rara do mundo, uma pessoa fiscalizando a aviação civil. Quiçá nos interior, não tem mais fiscal. O que o DCE, na época, a aeronáutica fazia, era habilitar todos os oficiais, os principais oficiais das corporações de Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, os de alta patente, para ele virar, entre aspas, um novo fiscal da aviação civil. Já não é mais assim. Hoje em dia só tem um fiscal da aviação civil, que é o pessoal da ANAC, que está todo mundo concentrado no Rio e Brasília, e para ele fiscalizar lá na Oiapoque ou no Chuí, tem que ir de comercial de carro, não vai. Por que não fiscaliza? Porque não tem dinheiro. Aí fica o restante da aviação no Brasil largado, sem nenhuma fiscalização, e o povo fazendo o que quer, e a gente, às vezes, que na época voava certinho, todo bonitinho, quando pegava a fiscalização era pente fino. Pô, vai fazer um pente fino lá no interior, cara, tem um monte de gente lá pousando clandestino, não vai porque não tem dinheiro. Então, isso não é aviação. Isso não é, existem gargalos, isso eu estou falando somente da aviação executiva. Imagina na aviação comercial, que é segura, gente. A aviação comercial do Brasil é segura. Porém, ela está ficando inchada, com excesso de normas, excesso de coisas para fazer e que não precisava tanto. Poderia ser bem melhor. É verdade, é verdade. Mas é isso aí, cara. Ou seja, hoje, irmão, botou político no meio, não pode dar certo. Não funciona. Não vai dar certo. Porque político, ele quer saber disso. De voto. Agora, nessa época, agora. E voto. Agora, então, caramba, mãe do céu. Político tem seus próprios interesses. Força Aérea Brasileira, o interesse dela é aviação. O interesse dela é normatizar, disciplinar, blá, 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 aviação. A dela, a particular, a regional e a comercial. Mas ela não pode mais. Saiu do poder dela e a ANAC não se comunica com ela. Não, mas de maneira alguma. Não tem mais nada a ver. E hoje todo mundo reclama. Como eu queria que os militares voltassem. Mas não vai voltar nunca. Nunca, nunca. Não vai voltar nunca. E detalhe, você bater papo com um capitão, um tenente, um coronel, um tenente-coronel aviador, tu tá falando a mesma linguagem dele. Ele não é melhor do que você em porcaria nenhuma, pelo contrário, tu é 10 vezes melhor porque tu tem muito mais experiência, porque eles não voam tanto assim. Mas a linguagem é a mesma. Os problemas são os mesmos, os empecilhos são os mesmos. Então, fica uma coisa mais fluídica, né? Ou seja, flui. Agora, vai conversar fluentemente com um japonês se você não falar japonês. Então, vai ficar entruncado o troço, que é o que acontece hoje. O civil não aceita o militar. E são linguagens diferentes. São linguagens. A gente tem uma linguagem específica. Sabe? A gente, quando fala determinadas coisas, a gente não precisa explicar muita coisa, porque nós estamos falando a mesma língua. Por isso que a aviação é uma coisa fantástica. Se você sair daqui para o Japão, souber falar inglês, todo mundo é obrigado a falar, né? E CAL 5, então você conversa a mesma coisa em qualquer parte do mundo. É a mesma coisa, inclusive as regras da OACI são aplicadas no Brasil e no mundo inteiro. Exato, exato. Então, todo mundo fala uma língua só. Aí mete político que fala a língua que lhe interessa. Essa é a grande realidade, correto? Então, para quê? Para que eu vou me esquentar a cabeça com o Zílio, com o Fred, que é piloto? A regra é essa e dá o teu jeito para seguir, acabou. Mas assim é impossível. Paciência, para mim é possível. Mas nem piloto o cidadão é, mas é possível. Eu vejo em matérias jornalísticas aí, as pessoas que reclamam da aviação, não, mas a aviação é muito boa, você vê aí as empresas aéreas, não. Mas as empresas aéreas correspondem no máximo 2,5% da aviação no Brasil. E o restante dos aviões?
Só existe avião comercial, não existe avião particular, não existe avião de empresários. Assim, ó. O que dá Ibope é falar de aviação comercial. Não, ela já está regulada, tem uns problemas, mas ela tá bem, ela respira com mais tranquilidade. Mas o restante da outra aviação, meu amigo. Não, é complicado, é complicado. É complicado com força. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? E literalmente fazer o quê? É complicado, é complicado. Mas eu meto a boca do trombone sem querer, depois eu vou fazer alguns vídeos, sem querer culpabilizar, colocar culpa em não. O que você pode melhorar? Esse exemplo do táxi aéreo. Lembra que eu já falei dezenas de vezes, ninguém me escuta. Se no táxi aéreo é obrigado você botar aquela placa táxi aéreo, é um avião que você vai embarcar, muita gente não sabe o que é isso, o que acontece, por que acontece aquilo ali. Se você tiver uma placa dizendo proibido de voo fretado, crime federal, ninguém vai querer entrar naquele avião. Olha, esse voo aqui... Mas nunca. Esse avião aqui não é do táxi aéreo, não, que eu contratei. Mas não tem, coloca isso, fica fácil, não precisa colocar um monte de regras, que o pessoal vai burlar essa regra. Então, assim, a máquina está inchada, a máquina não está funcionando bem, está respirando com a ajuda de aparelhos por conta dessa falta de noção. E antes, Zílio, você... às vezes eu falo demais. Na época do DAC, a gente tinha comunicação com o DAC e eles nos escutavam. O que você precisasse do DAC, era só tu chegar lá, todo mundo te recebia, todo mundo falava contigo, sabe? Era normalíssimo. Tem que resolver um troço no Serac. Tu ia, eu resolver coisa lá no Santos Dumont, que era o Serac 3. Sem estresse, que maravilha. Quantas e quantas vezes seminários, reuniões, e você tinha acesso a um chefe de uma subseção de aviação civil do seu estado, ele te recebia, ele te escutava. Hoje em dia você não tem acesso a ninguém da ANAC. Você não pode opinar, você não pode fazer nada. Eles aqui estão lá decidindo o que tem que ser. Cria-se uma norma que acho que é sabão, escorrega a norma, porque é bonito, mas ninguém vai cumprir. Não vai cumprir por quê? Porque não tem fiscalização. Por que não tem fiscalização? Porque não tem gente para fiscalizar. Então, hoje no Brasil, é uma aviação arco e flecha, que não é comercial. Mas no momento de cair um avião com aquela cantora lá, tal, a aviação comercial, não é aviação comercial. Ali é táxi aéreo. Então, assim, até os jornalistas, as pessoas não sabem como é que... Existem os problemas, mas o problema da aviação comercial não é o mesmo problema da aviação executiva, do táxi aéreo, e todo mundo quer colocar no balaio só. Não, mas a aviação comercial é muito segura, mas poderia ser bem mais se fosse menos enforcada. As empresas são muito enforcadas, muito, demais, muito cobrada. Exatamente. Eu até entendo de uma forma, concordo contigo do que você está falando, mas, para mim, o principal é a falta de qualificação das pessoas. E o excesso de normas que ninguém entende, excesso de cobranças, você tem que cumprir isso e você não pode nem rebater e falar nada ao contrário, porque se você disser não, você está sendo contra o sistema e você não se encaixa no sistema, é bem complicado. É terrível, é terrível, é terrível. É simplesmente terrível, de verdade.